Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso episódio de número 102 e vamos contando. E hoje essas duas joias, esses dois grandes amigos, dois parceiros, Pedro, Gleice, obrigado pessoal por vocês terem vindo. E gente, os meninos eles são da TI Connection, né pessoal? Isso mesmo. Empresa de tecnologia que, por sinal, presta um excelente serviço para a gente, alguns parceiros nossos. E hoje, turma, vamos falar sobre proteção de dados, né? Isso mesmo. As empresas vêm crescendo e fica naquela questão, preciso, não preciso, o que é que eu faço diante de diversos ataques cibernéticos que vem tendo, né, proteção de informação, de fato a estruturação da tecnologia de uma empresa, e a gente vê realmente qual é a importância, né? É verdade. Pegando até, primeiramente, quero dar os parabéns, né, por 102 episódios. Valeu, irmão. Isso é algo que é raro hoje em dia pela questão da consistência. Perfeito. É difícil encontrar pessoas e empresas disciplinadas, né? Total. Sobre a questão da segurança da informação, né? Hoje em dia, eu gosto de fazer uma analogia bem simples para ficar mais claro e de fácil entendimento para todos. Sim. Hoje em dia, segurança da informação é basicamente um campo minado. Em que sentido? Entenda que tudo que está na internet, tudo que está na web, continuando na analogia, como se estivesse em guerra. Sim. Então, nós precisamos se munir de ferramentas que possam viabilizar nossa segurança, viabilizar a proteção. E muitas vezes a gente foca tanto em questão de um software ou uma ferramenta específica para garantir a segurança. Porém, a gente precisa da base, que são as pessoas. Sem a cultura de segurança nas empresas, não há segurança. É verdade, né, Pedro? E assim, cara, eu fico muito reflexivo porque a gente vê a cada dia que passa, né, a necessidade de ter algumas implantações de sistemas para ter alguns acompanhamentos. Exemplo, a galera hoje em dia, velho, envia muito e-mail falsificado. Falsificado não, né? E-mail com fraudes, né? Com boletos fraudulentos, com informações fraudulentas, contendo informações de empresas. E aí como é que fica uma situação dessa, né? Acabando-se, talvez, em até um processo judicial, né, envolvendo as partes, por falta de um mau acompanhamento, né, de fato, de tecnologia, de proteção de dados. E hoje eu vejo que algumas empresas, principalmente as pequenas e médias, que estão nesse processo de crescimento, elas têm uma determinada dificuldade, enquanto os empresários, né, de terem essa adesão. O porquê disso? Tu consegue imaginar quais são os pontos que leva ao empresário a não querer ter uma situação dessa, e o outro ponto seria, de fato, a real necessidade que eles não enxergam e que devem ter, entende? Antes, só um detalhe importante, isso aí tem a ver com a cultura, né? Sim, perfeitamente. Os empresários estão mudando a cultura, isso está bem positivo, né? Está melhorando essa questão de percepção da TI e a importância dela, né? Mas ela é cultural. Eles não conseguem enxergar ainda o valor, né, de uma TI funcionando, né, dentro das empresas. Então, assim, isso gera um pouco de desconfiança, eles não conseguem compreender ainda qual é o impacto que eu vou ter se eu não tiver TI funcionando, né? Eles não têm essa noção. Então, hoje eu e o Pedro, nós, além de resolver os pepinos que sempre tem nas empresas, né, de problemas corriqueiros, a gente traz uma ATI consultiva, né? É de mostrar para ele, ó, por que está sendo aplicado aquilo, né? Sim. E usando estratégia, né, Pedro? Porque assim, até pegando um gancho do que o Lucas falou, né, o Lucas falou, às vezes recebe e-mails, né, se passando pela empresa, enviando informações. Então, assim, hoje em dia, a TI, né, evoluiu bastante, principalmente levando em consideração a IA, que é a inteligência artificial que está aí, a automação. Então, se elevou o nível de tecnologia a um ponto em que você consegue reduzir, né, o tempo de criação dessas ferramentas mal intencionadas, que também você pode utilizar pelo lado positivo, que você pode utilizar dessas ferramentas para desenvolver novas soluções. Porém, são guerras que conseguem flutuar com o mesmo tempo. Então, o que é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Às vezes, a gente precisa evoluir com a mesma agilidade que a inteligência artificial e que a tecnologia está nos propondo. Em que sentido? A IA ela lhe dá ferramentas e soluções num tempo muito ágil. Porém, a cultura organizacional da empresa normalmente não cresce com essa mesma agilidade. Sim. Em que sentido? Se você for ver, é algo que é gratuito praticamente para as empresas. Mas se ela tiver uma empresa de TI, ela pode realizar um treinamento interno com boas práticas de TI.
e elevar o nível de segurança da informação. E isso, eu estou falando aqui de algo que é acessível. Uhum. Não é nada que vai envolver um grande investimento. É algo que é programar um dia com a sua empresa de TI para poder realizar um treinamento da sua equipe e capacitar a sua equipe para elevar o nível de segurança da informação. Sim, sim. E assim, hoje pessoal, eu ia até fazer um adendo aqui sobre essa estrutura de TI de fato, né? E já vou fazer aqui, dar uma reformulada na pergunta para tratar o seguinte ponto. Hoje, quais são os principais erros que os empresários barra empresas cometem pela falta de conhecimento, em alguns casos, e a outra pela falta de ter uma assessoria de TI, e a outra, o que impacta de fato essa falta de ter esse acompanhamento, essa falta de ter esse gancho, esse know-how na área de tecnologia dentro das empresas. O que é que vocês vislumbram hoje no seguinte fato? Lucas, eu não tenho um TI hoje aqui na minha empresa. Leison, Pedro, eu não possuo. O que é que eu faço? O que é que eu preciso ter, de fato, para que eu faça sentido eu ter uma TI? Pronto. Lucas, se a gente for pegar hoje as empresas, você citou pequenas e médias empresas, né? Sim. Eu falo até que, na verdade, pequenas e médias empresas ali quase que de grande porte, porque boa parte delas enxergam a TI como uma despesa, como apenas um custo a mais. Qual vai ser meu retorno disso? Qual vai ser meu retorno disso? Porém, o valor da TI está naquilo que é intangível. Uhum. Em que sentido? Eu consigo mensurar uma folha de pagamento, o valor de um colaborador, eu consigo mensurar o valor de uma cadeira, mas o custo, né, o investimento da TI, eu não consigo mensurar, porque ele está atrelado, por exemplo, à imagem da empresa. Hoje, qual é o valor da Control Pax? É algo que é imensurável. Qual é o valor da imagem da Control Pax? Qual é o valor que tem se algum dado for vazado? São valores que a gente não consegue pôr na mesa agora. Sim. Tá entendendo? Então, quando a gente vai conversar com um empresário que não tem aquela visão de investir em tecnologia, eu costumo falar o seguinte: qual o valor da sua empresa? Qual o valor da sua imagem? Qual o valor do seu negócio? Porque se ele tiver a resposta para isso, ele sabe o valor da TI. Perfeito. Porque a TI ela tem que ser estratégica e não visto como uma despesa. Sim, sim. De fato, é uma cultura, né? Que o empresário ele tem que estar, além de estar sujeito, ele tem que estar adaptável. Isso mesmo. Ele tem que saber que a gente vive nesse dinamismo, né? De ter realmente uma nova estrutura. Porque o que acontece é que muitas empresas crescem, mas o empresário não acompanha o crescimento do negócio. Então o cara fica com essa percepção de que, poxa, não vale a pena investir aqui X mil reais por mês para ter um acompanhamento de TI. E tem um detalhe Mas, importante, sim. Lucas, que os empresários também estão melhorando isso, né? Vocês têm percebido isso? Já tem percebido, já tem melhorado muito, né? E assim, eu digo também, pelo resultado também, eu e o Pedro não somos os únicos, né? Mas tem gente trabalhando isso, entendendo que a TI é algo consultivo, né? Mas um propósito mais as avançado, pessoas né? acham que a TI é só para empresa grande. Não, TI, setor de TI tem que funcionar. Não, isso quem tem que se preocupar com isso é a empresa grande. Mas os alvos estão mudando. Eles atingem realmente alvos. Quando eu falo é o hacker, né? E as pessoas maldosas querendo prejudicar a empresa. Acham que só a empresa grande vai ser prejudicada e aí o foco é esse. Então, eles querem escala, né? E escala está nas empresas pequenas, médias. Porque eles sabem que não tem processo. Eles sabem que não tem rotina de TI. Eles sabem que não tem um cara cuidando da TI dele. Então, eles acabam sendo um alvo maior, né? Então, a ideia é que achar que um empresário menor, achar que a TI é só para a empresa grande, está mudando, mas ainda precisa ser isso, deixar muito claro isso. A TI precisa disso. Sabe por quê? O empresário com porte menor, ele diz assim, não, aquele funcionário tem uma aptidão para informática. Eu vou deixar na mão dele para formatar a máquina, eu vou deixar ele para resolver um cabo de rede que ele sabe fazer, deixa tocar, está resolvendo o meu problema. Para ele, ele acha que a TI é aquilo. Formatação, trocar um roteador, ligar para a internet para melhorar, desligar e ligar um profissional o de roteador. TI, né? Para ele é um quebra-galho. Não, eu já tenho um menino da TI lá comigo. Ele Sim. não precisa. Então, isso precisa mudar um pouco, né? Mas é muito mais do que isso, né? Muito mais. E eu vou ser sincero para vocês. Exemplo, né? Eu vou usar aqui o caso da Control Pax. O Charles, ele controla mais essa parte interna. O Charles é muito bom em tecnologia e eu aprendo muito com ele. Mas
é uma das coisas que eu entro para eu entender e para eu aprender um pouco mais sobre os processos de tecnologia junto dele, né? O meu domínio é de outra área. E a gente vai aprendendo para se complementar. Sim. Sendo que, bicho, até às vezes aqui, quando amanhece o servidor ali que não está funcionando, alguma coisa do tipo, liga para a TI. Quando eu abro aquela porta ali do servidor, meu amigo, eu já com calma, para não fazer nenhum tipo de vacilada, como diz o outro, né? Porque é uma situação que é muito delicada. É muito delicada. São dados sensíveis de trabalhos processados aqui internamente, quanto informações. Se dá um pau num negócio desse daí, meu irmão, aí já era. Principalmente se tratando da Contropax, pegando o exemplo Contropax, Claro. é a questão de dados sensíveis, né? Sim. Hoje, o que se fala muito o petróleo é o dado atualmente. Hoje, o que realmente tem valor no mercado é a informação, é o dado. Sim. Então, isso, nas empresas de contabilidade, nas empresas de advocacia, nas empresas que trabalham com dados sensíveis, é o que realmente tem que ter um foco na estratégia em relação a isso aí. Por quê? O que é que vocês trabalham aqui? Vocês trabalham informação. Então, essas informações têm um valor muito elevado no mercado. Sim. Então, tem que ter um cuidado a mais. Não só vocês contra o Pax, mas toda e qualquer empresa que trabalha com informações de indivíduos, né? Porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Sim. que protege esses dados, essas informações. Então, assim, tem que ter um cuidado a mais. Tem que ter um zelo, tem que ter uma segurança relacionada a isso aí. De fato, né? De fato. Porque hoje em dia tem muitas ameaças, né? Quando eu falo de campo minado, a pessoa tá colocando assim algo fora da curva. Não é. A internet, você consegue acesso a senhas de e-mail, acesso a contas de e-mail, tem vírus, tem malware, spyware, tem muita coisa. Por exemplo, você falou até da questão do e-mail, envio de e-mail de spam. Sim. Tem uma ferramenta mais pública, o que é que ela faz? Ela se passa por você, utilizando seus dados, para passar um e-mail, por exemplo, para o Gleidson, solicitando alguma informação ou pedindo algo. O Gleidson, primeiramente, ele vai olhar, vai ver que a informação é sua, que o e-mail é seu. Só que, na verdade, o e-mail real está anonimizado. Então, ele não vai ter acesso àquela informação, vai estar invisível ali. Então, que tem que ter a necessidade realmente de prezar pela segurança e capacitar as pessoas. Só um detalhe importante, como o Pedro falou, se eu fosse um hacker, eu não queria desafio, eu queria escala. Então eu vou atrás daqueles que são mais vulneráveis. Sim. E eles vão ver as coisas. Eu não vou atrás de uma Amazon. Não. Para que eu vou mexer com o servidor deles lá? É muito desafiador. Uhum. Eu vou mexer na Contropax ou em outro menor. E o cabo ainda foi, né? Sim. Cara, foi. Ainda foi, né? Sim, mas eu tô entendendo. Eu tô falando das proporções, né? Sim. Porque ele não quer desafio. Ele quer aumentar o processo dele. Quanto mais gente ele conseguir informação, que hoje o dado, né, é o ativo mais principal. Né? Claro. Então, realmente, qualquer hack inteligente vai fazer isso, né? E eu digo mais, alguns hacks não querem nem te prejudicar, eles querem estar lá. Já que aquela empresa não tem camadas de segurança, eu vou estar lá coletando os dados. É CPF de fornecedor, é CPF do funcionário, é e-mail, é isca, e ele vai trabalhando aquilo ali, não quero atrapalhar ninguém. Eu vou pegar esses dados para mim e vou vender isso de alguma forma. Né? Então, isso é um ramo, né? Trabalho desses caras. Total. Mas faz muito sentido, porque até para fazer o mal, digamos assim, o cara tem que ter inteligência. Sim. Né? Tem que refletir. Esses caras têm muita artimanha, meu irmão. Muita artimanha. A gente vê, realmente, os caras são... E aí, que vem para... auxiliar, né? Quando o cara não tem, aí ajuda. Aí ajuda, E assim, é algo que realmente, quando a gente conversa aqui, a gente tá batendo uma bola e tal. Galera, tem que mapear toda a estrutura da empresa. Um exemplo que tem acontecido com muita frequência é isso, né? A fraude dos boletos aí e tudo mais. Sim. Cara, na semana passada um cliente ligou para mim e aí entra na importância de nós termos um canal de comunicação, né, exclusivo para clientes, onde a gente registra todas aquelas informações só por aquele meio de comunicação, para não ter risco de fraudes. Acho que o cara recebeu um DAF. Ele mandou para mim
Acho que era umas 7, 8 horas da noite, de sexta-feira. Eu tava aqui, teve até um bloquinho no escritório aqui, a gente tava curtindo, brincando. Quando eu abri a mensagem, eu olhei assim, aí o valor do DAF, né? Aí eu olhei o valor do DAF muito rapidamente, o nome da empresa dele, já mandei para minha coordenadora do DP. Eu tava lá dando atenção ao pessoal, né? Eu disse, ó, verifica o que foi isso aqui, né? Isso aí procede de fato? O que é que foi isso? Ela foi e disse assim, Lucas, não procede. Aí eu voltei pro e-mail e os meninos, o Charles e o Valdemir, disseram assim, mas será que isso é verdade? Aí um deles colocou para o banco, para fazer o pagamento, né? Aí o credor era Facebook, não sei o que, não sei das contas aí. Aí a gente voltou lá e pediu, ó, me manda aí qual foi o meio de comunicação que tu recebeu isso. Isso já quase 9 da noite, né? Ele foi e disse, não, mas recebi no e-mail. Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus. Não me dê um susto desse numa sexta-feira, 8 horas da noite. Usa o nosso canal de comunicação. Usa o nosso portal do cliente. Isso aí era uma fraude. Ele disse, Lucas, mas ainda bem que eu não paguei, que eu já ia programar aqui para pagar. Aí alguém ia se beneficiar, né? De quase 9 contas aí. E Bem fácil. e o dado que ele de repente coletou tá perfeito, né? Tem o nome completo da empresa, Da empresa. tem o CNPJ, e são dados que ele coletou de algum lugar. Pois é. São dados que são fornecidos na internet. Isso. Porque Então o CNPJ está cartão disponível aí para CNPJ todo mundo, né? Esse exemplo é claro, né, de poder pegar dados para poder ganhar dinheiro com isso. Exato. Com fraude, né? Exatamente. Então tá aí um caso claro, né? E assim, é muito importante a gente ter aqui, né? Que aí até o que eu pergunto, quais são as principais orientações para uma empresa? Aí depende muito de nicho para nicho, né? Serviço, comércio, indústria, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas quais são os principais pré-requisitos de organização, de fato, né? Utilizando, se apropriando da tecnologia, que vocês recomendam para os negócios? Aí um exemplo, controle de senhas, controle de acessos, né? Quais são esses principais ganchos que vocês veem como primordial para ter uma estruturação tecnológica dentro do negócio, né? Segurança da informação. O ponto-chave é a segurança da informação. Perfeito. Primeiro, é essa mudança de chave, né, em relação à segurança da informação para toda a equipe. Primeiro item que eu colocaria assim como principal, capacitar a equipe. Porque de nada adianta Treinamento. eu ter uma ferramenta super avançada ali na ponta se a minha equipe não avança. Né? É entregar um carro a um não habilitado, fazendo uma analogia. Então, assim, não adianta. Então, primeiro ponto, capacitar a equipe. Segundo ponto, você ter ali um firewall. O que é o firewall? Ele é a ferramenta que vai ficar na borda entre você, sua rede, e a internet. Ele vai fazer o filtro de tudo que vem de fora para dentro da sua rede e também da sua rede para fora. Perfeito. Então, o firewall, fazendo uma analogia, é como se ele fosse o porteiro do seu condomínio. Ele é que vai permitir a entrada, o acesso, né? Permitir ou bloquear o acesso. Então, o firewall seria o segundo item. Terceiro item, backup. Por quê? O backup é a garantia que se der qualquer problema, você vai lá e vai resgatar seus dados, né? Queimou seu computador, queimou seu servidor, você vai lá, pega o seu computador, baixa os seus arquivos, continua seu trabalho, vida que segue, né? E antivírus. Sim. Porque se você também não tiver um antivírus, você às vezes traz um pendrive de fora, conecta, esse pendrive passou por onde, pode vir às vezes um malware nele, pode vir um spyware nele, então pode vir algo malicioso, algum aplicativo malicioso. Então realmente é indicado você ter um antivírus. E além disso, né, eu costumo dizer o seguinte, que adianta eu ter toda uma infraestrutura voltada para a TI, voltada para a segurança, e eu não tenho uma equipe para poder orquestrar tudo isso. Precisa de uma empresa de TI. Nem que você não... eu não vou ter uma pessoa aqui todos os dias, mas tenha uma empresa para fazer o monitoramento, tenha uma empresa para fazer a parte de suporte, porque em algum momento vai acontecer um incidente. E na hora que ocorrer esse incidente, tem que ter uma equipe para poder atuar. Causa até previsibilidade, né? Sim. Isso traz também retorno financeiro para a empresa. Porque Sim. as empresas que hoje investem na TI, elas têm essa previsibilidade. Como? As pessoas que vão fechar, por exemplo, com a Contropax, elas vão olhar tudo, né? Claro. A estrutura que vocês têm. E quando elas veem que tem uma camada de backup, tem camada de firewall, tem uma TI funcional, realmente funciona lá, com tudo. E a TI boa é aquela que você não sabe que está lá. Ela está tudo funcionando.
tá tudo direitinho. Não é o cara todo tempo pagando incêndio ativo, não, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, calma, vamos lá. Dá nem paz pro empresário. Não dá, tem alguma coisa errada. Então, é aquela que tá aqui. Nós estamos hoje aqui conversando e sabe que está tocando o barco lá com os processos rodando nas empresas. Sim. Né? Existe os percalços, sempre vai existir. Sim. Mas isso deixando bem claro que isso gera valor para o cliente, né? Principalmente os clientes que da Contropax, por exemplo, né? Que vão olhar isso como esse pessoal é estruturado. Esse pessoal se preocupa com as informações que eu vou colocar lá. Então, isso é um pacote, né, como o Pedro bem falou, né? Eu adicionaria também, que a gente bate muito na tecla nisso, controle de acesso. Controle de acesso. As autenticações, as autorizações, o que o funcionário pode acessar, aquele que não pode acessar, quem pode excluir, quem não pode, quem pode acessar a pasta X, quem pode acessar a pasta Y. Isso tudo traz mais robustez para a segurança. Uma senha complexa. Isso, uma senha complexa, né? O pessoal está usando agora, principalmente para acessos mais críticos, que é multifator, né? Uhum. Na hora que eu boto minha senha, mas ele pede lá também para conferir lá no seu e-mail um númerozinho que você recebe de código que você devolve lá com verificação. Autenticação dos fatores, Dois né? fatores, certo? Também não é para ser usado direto, porque eu acredito que ingessa muito em todos os acessos, mas aqueles mais críticos é muito interessante colocar essa autenticação de fatores, que é uma camada a mais, né, de segurança. E até pegando um gancho disso aqui, sim, vontade. Eu não recordo agora a fonte, né, exata, mas o que acontece? 20%, né? As empresas que investem em tecnologia e segurança da informação tendem a elevar o seu ticket em 20%. Por quê? Porque ela entrega para o cliente valor. Você não vai entregar apenas a contabilidade, o setor pessoal, o setor financeiro para o seu cliente. Você está entregando ali um combo de solução. Você está entregando a solução de segurança da informação. Você está entregando para ele um compliance. Então, Com assim, certeza. é algo muito mais robusto. E isso tem que ser visto também, não só pelos empresários, mas por quem contrata. Por exemplo, eu for contratar uma empresa, é claro que eu vou prezar para uma empresa que preserva os dados, que tem uma política de segurança aplicada. Sim. Eu não vou buscar só preço, eu estou buscando valor. É diferente. Aí é onde o jogo muda. Isso. Porque quando o cara ele passa a ter essa visão, né, de ter, ele aderiu, vou usar a tua palavra, ele aderiu à cultura de ter uma estrutura de fato, né, de entender quem está por trás do back office do negócio dele, aí ele passa a enxergar isso e ele começa a valorizar. E aí, falando de Contropax, né, eu vou me usar como exemplo para não falar besteira, né? Mas o grande passo, eu hoje como a frente comercial, como o front, como a testa da empresa, digamos assim, eu vou lá e oferto e faço todo o panorama do negócio. Mas para eu fazer esse panorama e entregar esse panorama, a gente precisa ter algumas conformidades internas. Precisa dar treinamento para a equipe semanalmente, precisa ter acompanhamento de relatórios semanalmente junto de toda a coordenação, nós sócios, de todo mundo, para entender o que está acontecendo. E o principal, falar com vocês. Nosso grupo está bem ativo ultimamente, né? Entendendo quais são os gargalos, o que é que a gente precisa corrigir, o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente aperfeiçoa, porque eu torno a dizer, eu passei por uma situação de um golpe de boleto, tem uns 2 anos, vai fazer uns 2 anos aproximadamente. E aí, a primeira coisa que veio em mente foi a questão do vazamento de dados, de algumas informações através do boleto que eu paguei. Foi um boleto bem gorduroso, né, de quase 9 contos. Então, assim, é um valor bem expressivo. E aí, se, porventura, uma empresa passou por uma situação dessa, qualquer empresa está sujeita. Então, o que é que eu vou fazer junto dos meninos para que a gente não esteja sujeito a uma situação dessa? Tem que se assegurar, tem que se resguardar. Né? E assim, pessoal, assim, eu sou muito a favor de tentar manter essas conformidades, de tentar manter, porque esse compliance, né, de fato, essa estrutura de back-office, porque a gente vem crescendo, a gente vem seguindo essa linha de crescimento, e às vezes quando a gente foca muito na linha do crescimento, a gente não pode deixar esquecer a retaguarda, né? Verdade. E o cachorro de areia cai, né? Tem que ter uma base sólida. Tem que ter uma base sólida. E aí a gente trabalha principalmente, além do conhecimento técnico, com informação, com dados de terceiros. E tem essa grande necessidade, né? E os meninos se atentaram muito, muito brevemente para a gente ter essa estrutura de vocês.
E uma coisa importante também que a gente precisa também frisar. Mesmo com essa governança que vocês têm, compliance bem ajustado, né, TI funcional, perfeito, funcionando, ela vai mitigar, ela vai diminuir, né, Sim. os riscos. Ela não vai te dar 100% de garantia. Perfeito. Né? Nós precisamos deixar isso muito claro, porque eu acho que é um passo de mágica, tudo dá certo. Sim. E nada, não tem perigo de ter uma invasão ou qualquer coisa assim, não. Mas vamos ser bem realistas, né? De 100%, 80% está garantido. Perfeito. Né? Diminui os riscos. Né? Perfeito. E mais porque é feito todas essas camadas que o Pedro já mencionou que a empresa precisa ter. Né? A gente falou até de antivírus, né? Um antivírus pago, que dá mais garantias. Profissional. Mais profissional, existe muitos aí no mercado. Profissionalizar a coisa, de fato. Exatamente, né? Então, máquina não pode ser máquina genérica com Windows alternativo, para dizer outro nome. Tem que comprar as licenças do Windows, comprar as licenças do Office. Você vai fechando as brechas. E vai deixando a empresa mais ideal e realmente é só gerindo os riscos. Uhum. É isso. Né? Porque a segurança deixou de ser, não pode ser vista como um produto, Sim. mas ela tem que ser um gestor de risco. Né? É a visão que nós precisamos ter. Né? E aí a gente vai trazendo essa ideia para os empresários, eles vão abrindo a mente para isso. Né? Sim. E está mudando. Está lento, mas está mudando. Graças a Deus, né? Mas aí a questão é que as mudanças do cotidiano, pode-se dizer, elas não estão lentas. É verdade. E outra, ela não acompanha a velocidade das ameaças. Das ameaças. Ela não acompanha. E assim, isso aí é gritante. É até uma coisa que a gente papeou em um outro momento isso. A questão maior é que, hoje em dia, o empresário, a empresa que tem a cultura de preço, eu passo muito por essa situação. Lido muito. Por quê? O cara tem a cultura de preço, ele vai procurar sempre o mais barato, o mais em conta. E aí, quando ele tem algum tipo de situação, algum tipo de gargalo, ele recorre a um profissional que realmente vai dar uma técnica para ele, vai ser consultivo. Hoje a Control Pax, tratando um pouco, ela é consultiva. A gente faz as abordagens baseado na real necessidade do cliente, seguindo todo um compliance e o que a legislação trata. Perfeito. Sendo que, quando esse cara ele vem sem esse costume de manter essa conformidade, ele chega para mim e diz assim, Lucas, tu cobra quanto? A Control Pax cobra X. Não, velho, faz por Y. Não dá, meu irmão. Justamente porque tem toda essa retaguarda de estrutura que a gente fornece. Então, eu não posso ser incongruente com os demais clientes que já fazem parte, com toda a estrutura que a gente tem, para fornecer aquele tipo de informação. E aí, recentemente eu peguei um caso que os caras lidam 100% no digital. São infoprodutores. Lucas, cara, tem uma contabilidade assim, assado, tal. Tô sem suporte. É a contabilidade digital. Eu digo, certo, meu irmão, o que é que você está precisando? Ele disse, não, cara, eu só estou precisando entender o que é que está acontecendo, o que é que eu estou fazendo de fato, que eu só estou recebendo guia para eu pagar. Acho que eu não falei isso quando tu tinha chegado, Não. né? A gente conversou, não foi, Gleice? Só estou recebendo guia para eu pagar. Mas essa guia, de onde ela vem? O que está sendo proveniente, né, de receita pelo qual estou pagando esse valor X de imposto? E aí o cara tenta um contato e não consegue. Então, quando ele vem até mim, ou ele vem até algum dos meninos, ele usa toda a operação da Control Pax enquanto time para esclarecer essas dúvidas, para ter uma consultiva, para ter um entendimento, para ter, de fato, a segurança das informações dele que estão aqui conosco, aí o preço dele realmente é outro. Tem que ser outro. Porque tem o valor da operação e o valor da consulta, né? Da Da consultoria ali, que é realizada. Vocês não estão entregando apenas a contabilidade em si, vocês estão Exato. entregando a contabilidade e a gestão. E a gestão. A informação, que é justamente o que a gente está comentando aqui, que a informação tem valor. Exato. Né? De nada adianta você ter lá os boletos sem você saber o porquê que você está pagando aquele boleto E a do que ele se veracidade, refere. E a veracidade. Né? É o principal ponto. É que nem o caso do cliente que recebeu o boleto fraudulento na sexta-feira. E aí, se o cara vai tratar com a contabilidade digital, que na maioria das vezes o atendimento é horário comercial. E aí o cara no desespero, no dia do vencimento do imposto, Provavelmente ele tinha pago. Né? vou pagar, porque eu não vou pagar juro. Na segunda-feira aumenta 400, 500 reais de juro, digamos assim, dependendo do valor do boleto. Aí o cara vai e paga. Quando é na segunda-feira, o chat. Senhor, informamos que esse boleto é fraude.
Aí tu já imaginou o cara com -9 na conta na sexta-feira à noite, chega na segunda, recebe a informação que o boleto é fraude. Então tem essa necessidade de ter toda essa conformidade. É extremamente importante. É extremamente importante. E aí o barato sai caro, né? Porque nós queremos passar essa informação para os empresários, os gestores, que eu sei que a gente luta muito por preço, Sim, mas nem sempre, não estou dizendo que isso é uma regra, mas nem sempre a gente vai entregar valor com um preço muito baixo. Porque não dá, não fecha a conta. É muito difícil você encontrar algo preço barato entregando grandes valores. É bem diferente. Então, normalmente, você vai equilibrar isso, né? Preço e valor, para entregar aquilo que você precisa, né? perfeito. Então, assim, isso realmente precisa colocar na consciência do gestor, e a gente faz muito isso, né? A Contropax, mesmo com os diretores, tem essa cultura de escutar a TI, isso é muito importante, É demais. porque cada um no seu quadrado, né? Eu não sei falar nada de contabilidade, mas vamos conversar de TI que a gente consegue falar muita coisa. Evoluir, né? E aí cada um no seu quadrado vai aprendendo mais e entendendo que, olha, eu contratei a TI Connection, então eu vou esperar deles a especialidade. Perfeito. Então, quando a diretoria entende isso, fica tudo mais fácil. Ela vai investir melhor, ela vai economizar mais. Vai ter maior aderência em relação aos seus colaboradores. Exatamente. Porque a cultura vem de Isso. cima. Né? Total. Então, se a diretoria não comprar a ideia, dificilmente os colaboradores também vão comprar a ideia. Então deixou de ser, a segurança deixou de ser coisa de TI para ser diretoria, gestor e TI. Eles entendem que isso tem que estar de mãos dadas para aumentar a segurança e melhorar a capacidade da empresa, a robustez da empresa. Né? Eu sou obediente, né? Ok. Eu sou obediente, pessoal. Rapaz, aqui, até o computador, quando eu vou comprar alguma peça, aí, Pereglis, A indicação o que é que vocês acham aí? Dá certo? Vai pra cima. Tá bom, vou ver essas contas dar agora. É isso mesmo. E a tecnologia está mudando muito e muito rápido, né? Antes você demorava meses e alguns, dependendo do tipo de equipamento, anos para ser modernizado. Agora, em algumas semanas, alguns dias, você olha para a IA, você vê que hoje, poxa, que ferramenta legal essa que eu estou usando aqui, está me ajudando no meu processo de trabalho, na minha rotina. Nem me fala. 2 dias depois, lançou uma melhor e mais barata. E mais barato. Meu irmão, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu tava até conversando com o Charles uma vez, foi eu ter assinado o ChatGPT, né? Uhum. Macho, foi a mil maravilha da minha vida. Eu passo o dia conversando com o chat. O dia inteiro conversando. Né? Coloca alguma informação, faz o resumo do relatório, coloca os pontos críticos. Gravação de conteúdo, né, Manuel? Gravação de conteúdo, macho. Eu chego no chat, relaciono os principais temas. Né? Quando chega o dia ali, eu venho acompanhando na semana, através de um portal que a gente acompanha. Não, isso. Pronto, vamos gravar. Perfeito. Macho, Facilita demais. Facilita demais a vida do ser humano, utilizando de forma produtiva, né? Exatamente. E sabendo que a tecnologia está a nosso favor. Sempre foi assim, né? Sempre foi. A tecnologia tem que ser aliada, né? Exato. E quando ela é bem gerida, fica tudo mais fácil para a empresa, né? Então, a gente sempre mostra qual é a tecnologia que vai recente e pode melhorar para a Contropax, voltada para a empresa. Sim. A gente vai preparado para isso, né? E é por isso que, normalmente, nós temos reuniões aqui com os diretores, a gente expõe. O Valdemir sempre fala assim, olha, o que é que vocês têm aí de melhor para que a gente possa utilizar aqui? E a gente conversa. E acerta algumas coisas e aí vai tocando. Então, partiu dele, a diretoria, a cultura vem dele. E ele espalha para o resto da empresa, né? Ele é um cara que eu admiro muito porque realmente ele se permite a entender. Uhum. Velho, eu não sei de nada disso aí. Me diz aí como é que a gente faz. Quer resolver, né? Quer resolver. E é um laço de confiança, né? É um laço de confiança. Comentou nos bastidores aqui conversando que é laço de confiança. Não adianta lançar na internet que a gente se oferecendo lá tudo. Não. É a indicação, cara, olha, esse pessoal aqui trabalha bem, olha, a Contropax entregou aquilo que ela realmente ofertou. Propôs, né? Então, assim, é um laço de confiança muito próximo. É isso que vai acontecer da empresa entender essa cultura. Né? Tem que ter, irmão. As empresas são feitas de pessoas, né? Verdade. E pessoas compram de pessoas. Né? Existe toda uma marca por trás e tudo mais, que desperta o desejo, gera o sentimento ali de querer aderir, de comprar uma determinada situação. Mas as pessoas são feitas de pessoas. Então, a partir do momento que você passa a ter um contato, que eu,
enquanto contrapartes, passa a ter um contato com vocês da TI, os meninos da mesma forma, é totalmente diferente do que eu simplesmente contratar uma marca que talvez eu não tenha tanto acesso, não tenha tanta informação e não seja tão preciso o quanto é hoje a nossa estrutura, né? E turma, vocês queriam deixar mais algum gancho, algum gatilhozinho para os empresários referente a essa estrutura, de fato, de o que fazer, de como fazer? Na verdade, Lucas, o que eu queria trazer era o seguinte: TI não é caro. Você implementar segurança da informação não é caro. O caro realmente é você ficar sem o seu negócio, né? O caro é você chegar numa segunda-feira pela manhã e estar seus dados todos criptografados e você não ter nenhuma cópia disso para poder dar continuidade ao seu negócio. Sim. E a Tem Connect, uma das coisas que a gente preza muito é desenvolver soluções personalizadas para cada tipo de cliente. Porque às vezes a solução para ti não vai ser a mesma solução para uma empresa do atacado, um varejista ou para uma rede de frigoríficos, farmácias, não vai ser a mesma solução. Então, assim, desenvolver soluções personalizadas para cada tipo de cliente proporciona ter redução de valores, redução de custos. Perfeito. Então, se o empresário que ele está expandindo ou que ele está com o intuito de criar a sua nova empresa, comece direitinho, comece já com a cultura de ter uma TI estratégica, não somente aquela TI de apagar incêndio, né? E que ele foque no básico. O básico que funciona, que é o quê? Capacitação dos seus colaboradores, um antivírus profissional, Sim. uma solução de backup, Sim. um firewall. Aí você fala assim, Pedro, mas você está falando de vários itens que talvez no todo vá ser oneroso. Não é. Oneroso é você ficar sem o seu negócio. Só uma palavrinha sobre isso. Eu conheci um empresário em 2012, que por sinal contador também. Uhum. 2011. Sim. E eu sempre orientei. Não vou falar o nome dele aqui, mas fulano, coloque um backup. Pedro, eu não quero colocar Fire, não quero colocar antivírus, isso e aquilo. Eu falei, no mínimo tem um backup. Quando tudo isso falha, o backup é o que restaura tudo. Restaura, né? Então, assim, eu costumo fazer até analogia. O Fire é teu colete à prova de balas. Não garante que tu volta vivo para casa. O policial não é garantia que ele volta vivo. Você pode dar um tiro ali na cabeça. Na cabeça já era. Já era. Só lembrança, né? O Fire ele não é segurança 100%. E o backup não. O backup é uma vida extra. É como se eu tivesse ali feito uma cópia daquele segurança no dia anterior e restaurar. Então o backup ele é a garantia. E em 2015 eu orientei ele a 2012 até 2015. Bote um backup, coloque um backup. E nada dele colocar esse backup. Resumindo, em 2019 ele teve seus arquivos totalmente criptografados. Ele era uma empresa de contabilidade com 90 clientes e simplesmente ele faliu. Sério? Sério. Então, o que acontece? Ele fechou a empresa dele, onde ele tinha 90 clientes, né? Que possivelmente seus filhos iam dar continuidade, claro. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando em outro escritório de contabilidade como contador. Então, assim, eu não estou querendo dizer que é feio isso. Não, pelo contrário. Demérito, né? Que é um demérito. Pelo contrário, ele é realmente uma pessoa perseverante. Perfeito. Porque ele continua ali trabalhando. Se manteve. Talvez muitos aí iriam desistir, né? Mas o que acontece? Cara, ele desistiu de um... Não desistiu, ele perdeu um sonho. Total. Imagina ele perder totalmente uma empresa que era o que lhe gerava, pagava suas contas, proporcionava um pouco mais de conforto para sua família. Empresa de anos de existência por conta da ausência de um backup. E aí eu vou te falar até o valor, né? O valor não está nos R$250 que ele teria que pagar. O valor está em quê? No nome da empresa dele. Sim. Na continuidade do negócio dele. Então, muitas vezes a gente fala do valor assim, não é R$250, não. Quanto é que valia a empresa dele? Quanto é que valia a empresa dele? Então, o real valor está nessa informação, e não nos 250 que ele teria que ter pago. Quando você passa a enxergar o valor, os 250 já não vale nada. Não vale nada. E eu costumo falar muito dessa história, porque assim, às vezes a gente precisa escutar o 80 e não o 8. E não o 8. E isso aí é muito impactante, porque ainda hoje, quando eu lembro da história dele, rapaz, eu lembro dele falando comigo no telefone, ele se emocionou. Pedro, eu não tenho nenhum backup disso. Eu falei, rapaz, você não mandou backup para nenhum canto? Ele, não, infelizmente não vai ter outra... Eu não consigo, nem consigo, nem gosto nem de imaginar a situação dessa, bicho. Pois é, então assim, é algo realmente crítico. Então, enxergue na TI um aliado estratégico para que você tenha valor e continuidade no negócio.
Porque de nada adianta você investir em uma marca, de nada adianta você investir em sistemas, em inteligência artificial, em processos, em uma gestão de pessoas, gestão de equipe, se a TI não está alinhada ao negócio. Porque de nada adianta se isso um dia for somente uma base feita de areia ali, uma base que não é sólida. Um dia se tornar só lembrança, né? Só lembrança. Verdade. Não tão boas. Não tão boas. Né? Mas, meus amigos, é isso, né? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por ter compartilhado esse conteúdo com a gente, tá bom? Se vocês tiverem alguns insights que queiram mandar, a gente vai colocar, pessoal, aqui também o Instagram do Pedro, do Gleison, para estar divulgando aqui a marca dele para vocês. São parceiros nossos, de fato. Estão conosco aqui tem um tempo, já não tem? Tem uns 4, 5 anos, não tem? Desde 2020. 20, 21. Estamos caminhando para o 6º ano já, né? Isso. Então, assim, são realmente parceiros. Obrigado pela parceria, obrigado por tudo que vocês fornecem e fomentam pra gente, tá bom? Sucesso na caminhada e vamos em frente, né? Sim. Beleza? Tamo junto. Turma, Obrigado. muitíssimo obrigado. Queria agradecer aqui também, além dos meninos, os nossos patrocinadores, que é a Lockcert Digital, pessoal. Tem a X-Tech, que é a de controle e automação de ponto. São as empresas que fazem parte do grupo. Legal. Tem a Wise Cowork também, tem a Cites Cowork. Tem também a A2P Partners e tem a WinPay, que é a nossa operadora de cartão de crédito. Tá? E se Deus quiser, muitas soluções, sempre muito bem acompanhado aqui pelos nossos parceiros de tecnologia, nos orientando de todas essas cadeias de como que a gente faz a melhor forma, trazendo segurança para todo mundo. Beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio.